Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre cigarros eletrônicos. E eu trouxe aqui uma pessoa especial, que além de amigo, é uma pessoa a quem eu admiro bastante, que trabalha e milita nessa área de legislação, principalmente com relação aos cigarros eletrônicos, que é o Dr. Guilherme Ataide Ribeiro Franco. O Dr. Guilherme, ele é promotor de justiça em Campinas e, além disso, ele tem formação em dependência química. Ele é especialista em dependência química. Então, para trabalhar nisso, ele foi fazer um curso formal, assim, de dependência química, né? Dr. Guilherme, muito obrigado. Eu sei das suas imensas atribuições, os seus compromissos, né? E tê-lo aqui hoje é de extrema honra para a gente, para o nosso podcast, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Eu é que agradeço, meu caríssimo professor, meu caro mestre. Faltou dizer que eu fui seu aluno. Esse foi um curso que eu tive o privilégio de fazer pela UniAD, Unifesp, coordenado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, doutora Fátima Padim, foi um grande aprendizado que ele se estende até hoje. Então, para mim, é uma honra, é um privilégio e não tem como deixar de ter essa postura de aprendizado. Então, eu venho aqui não para um podcast, mas eu venho aqui para uma sala, mas não deixa de ser também uma sala de aula. Sem Obrigado, dúvida, Pedro. eu também acho que aqui é um dos lugares que eu mais aprendo, né? Assim, né? Que a gente bate um papo informal, mas com muita base científica, em evidências, né? E com pessoas assim da sua importância, né? Doutor Guilherme, eu queria começar falando do cigarro eletrônico um pouco a respeito de legislação, né? O Brasil teve aí, né, um dos argumentos da indústria é de que o cigarro eletrônico seria, vamos dizer assim, uma redução de danos para o cigarro comum, né? Que você poderia ir diminuindo aos poucos. A Anvisa não reconheceu os estudos nesses aspectos e hoje temos aqui uma legislação brasileira. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, em que pé está a nossa legislação a esse respeito? Doutor, nós temos que nos reportar, em primeiro lugar, ao protagonismo que o nosso país teve e tem historicamente na prevenção ao nicotinismo. Nem mais falamos tabagismo, mas ao nicotinismo. Deixar bem claro que a nicotina é uma droga pesada, é uma droga que ela é culturalmente aceita há centenas de anos, entra também naquilo que eu chamo de narcocapitalismo. Então nós temos os big, né? Big alcohol, big tobacco, agora big vape, big cannabis, tudo, né? E mercado, até cocaine. Então mercado é tudo big, né? Então se existe algo que nós temos que nos ocupar, e eu até antes de vir para cá estava me lembrando que o direito ele tem que estar sempre conectado com a sociedade. Ele está sempre vinculado a um fato que é valorado e aí surge uma norma jurídica. É como se fosse um triângulo, né? Formado por fatos aos quais nós vamos dar valores e aí nós vamos regrar esses comportamentos. E quando nós vamos aos pais da medicina, o primo non nocere, que é por princípio não cause dano
ao seu paciente. Não cause dano àquele que te procura. A nossa Constituição da República, a nossa Constituição Cidadã de 1988, lá no artigo 196 diz: o Estado não deve promover danos, agravos, ainda que potenciais, à saúde da população. Então, como você já disse, se nós já temos evidências científicas o suficiente para desmascarar mais uma história muito bem engendrada dessa indústria da nicotina, que mata 8 milhões de pessoas ano em todo o mundo. Uma pandemia por ano. Que no Brasil está perdendo estoques de consumidores. Porque é uma indústria que mata grande parte dos seus consumidores, tem que repor os seus consumidores. Então, essa mesma indústria, ela agora vai focar na geração Z, Alpha, Millennium, com um produto altamente tecnológico, com uma roupagem muito apropriada a essa nova geração e tentando, doutor, se descolar daquilo que ela realmente é, que é a indústria da nicotina, uma narcoindústria. Então, eu diria que o Brasil, acertadamente, e com esse arcabouço legislativo que nós temos conectado com as evidências científicas, conectado com valores de uma saúde ampla para as presentes e para as futuras gerações, com base em princípios de prevenção, de precaução, seguiu como que um caminho natural, que foi dizer: vape, cigarro eletrônico, pods, seja lá o que for, a arma química com cor, cheiro e sabor, que fique bem longe daqui. Então, o Brasil cumpre com os protocolos internacionais da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que teve imenso protagonismo do Brasil, teve e tem. Nós tivemos agora, recentemente, no Panamá, a COP10. E o Brasil presente, sempre à frente. Depois temos, como eu disse, a Constituição Cidadã, de 1988. Temos toda uma história de nomes que se dedicaram à investigação do então chamado tabagismo, as construções de leis antifumo, no estado de São Paulo sendo pioneiro. Nós vamos voltar à época em que o senador Serra era governador. E quem vai ler um pouco sobre isso, vê que o compromisso era tão sério com os ambientes livres de tabaco, que no Palácio dos Bandeirantes inteiro, inclusive na área externa, não se admitia nenhum tipo de fumaça. Cigarro eletrônico é a fumaça tecnológica, não deixa de ser fumaça. O Brasil, então, em 2009, na resolução 46 da Anvisa, de 2009, diz um sonoro não, já e muito bem articulado com tudo aquilo que se faz nesse edifício que é construído para a saúde, repito, das presentes e das futuras gerações. Então, nós não temos que reinventar a roda, porque a fumaça também não está sendo reinventada. Vem um lobo em pele de cordeiro, uma fumaça com cheiros diferentes, com sabores, mas, vocês bem sabem, muitas vezes, em certos pontos, muito mais perniciosa que a do cigarro convencional. O que nós temos que fazer, e a Anvisa está fazendo agora num processo de consulta pública, se encerrou agora dia 9, e eu tenho certeza que a comunidade científica participou, porque a comunidade científica nacional assumiu um imenso protagonismo, diversos atores governamentais ou não assumiram relevante protagonismo para se manter a proibição dos cigarros eletrônicos no nosso país e para se aprimorar. O quê? 2 pontos. A educação, a conscientização e os mecanismos de fiscalização. Então, é nesse pé que nós estamos. Nós não vamos dar um passo atrás sequer
na prevenção, na proteção da saúde, principalmente das nossas crianças, que se a Constituição da República fosse uma pirâmide, ou melhor dizendo, o direito considerado como uma pirâmide normativa, a Constituição está no topo. E os tratados e convenções internacionais vêm logo abaixo. Dentre esses, a Convenção Quadro de Controle 2006. Do Tabaco. Estamos falando do sagrado direito respiratório. Exatamente. Então, o senhor acha que estamos no caminho certo? Assim, esse foi uma decisão acertada do Brasil, né? Não foi, claro, que livre de críticas, de oposição, de militância em contrário, né? A essa decisão, né? E às vezes, assim, nas redes sociais, assim, a gente ouve, né, dizer assim, o Brasil está atrás. Eu vi manchetes, assim, né, de jornais importantes, assim, o Brasil está atrás dos países desenvolvidos no que diz respeito à regulamentação dos cigarros eletrônicos, né? Somos um país tupiniquim, né? De uma forma jocosa, que aliás, para mim, tupiniquim não é uma forma jocosa, né? Para mim, tupiniquim é uma forma elogiosa de dizer das nossas raízes e do que é propriamente brasileiro, né? Infelizmente, algumas pessoas usam esse termo de forma jocosa, né? Então, houve críticas, né? Mas o senhor acha que estamos vencendo essa batalha? De fato. Vamos aqui falar, então, de Gonçalves Dias, não é? Da canção dos Tamoios, viver é lutar. Então, e você bem sabe, eu sou seu aluno. Eu me lembro quando certa vez nós estávamos em uma reunião muito prazerosa do Amor Exigente, em Cidade Ademar, e eu registrei tudo, né? 2 coisas que você disse na ocasião. Cigarro. Se você colocar alface orgânica no cigarro, vai te fazer mal, porque o nosso organismo não é feito para absorver aquilo que tem que ser alimento pelas vias respiratórias. Outra coisa que você disse também, sempre diz, aquele que adota uma postura leniente, uma postura de um combate interessado nos interesses narcocapitalistas, mesmo que de uma maneira velada, é tão pernicioso quanto aquele que vai produzir a substância psicoativa em massa como mais um fenômeno mercadológico. Então, eu cheguei até a ser mais incisivo dizendo que, para mim, isso é equiparável ao tráfico, então, né? Assim, porque você disponibilizar sim, né? Não tem como. E olha, ainda falando das nossas neuriges, né? Há uma célebre passagem, né, da época da colonização, né, dos índios do sul, que eles se opuseram à ocupação espanhola e eles diziam, essa terra tem dono. Então eu quero dizer, doutor, que o pulmão dos brasileiros tem dono. Quando nós olhamos para essa narcoindústria, nós vemos que ela foi concebida na virada do século XIX para o século XX como mais um fenômeno de produção de dependência química em massa. Então, o cigarro, ele não muda. O cigarro, ele vai ser sempre, ou quase sempre, 20 unidades naqueles formatos, aí se colocam até broncodilatadores para se diminuir a sensação de desconforto. Tudo isso vem maldosamente aprimorado nos cigarros eletrônicos. Então, todos os componentes aí que já se conhece da velha indústria do tabaco vêm agora com essa roupagem nova. E os bigs se unem. Então, muita gente diz o seguinte, mas nós vamos
apenas entregar sais de nicotina, como se isso também fosse apenas, né? Como se a nicotina em si ela não fosse altamente perniciosa dos fios do cabelo ao dedão do pé, como se a nicotina só pelo fato de ela não estar e não é, doutor, associada a episódios de violência. Eu vou usar aqui algo assim que é bem impróprio, mas é como se fosse a droga da sobriedade. Né? Nós poderíamos, ou, aliás, no passado foi assim, né? Nos estúdios nós provavelmente estaríamos aqui assim, conversando, preservados em sobriedade, mas com os nossos pulmões completamente entupidos de nicotina, alcatrão e coisas terríveis aí da combustão. No cigarro eletrônico, a coisa vem também com os metais pesados, amônia, propileno, glicol. Então, novas roupagens para um velho conhecido, um narcocapitalista, que lá também, no passado, R.J. Reynolds, né? Um dos executivos da indústria do tabaco, disse: o nosso produto é feito para 3 tipos de pessoas. Para os jovens, para os pretos, e aí você coloca os vulneráveis, e ele disse para os estúpidos. Então, como nós podemos ser jovens, mas jovens de uma nação pujante, nós temos as nossas raízes indígenas, africanas e europeias com orgulhos, com muito orgulho. Muito orgulho. Não seremos estúpidos para cair nesse embuste. Até um pouco de juridiquês aqui, doutor, até a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, ela me autoriza a olhar para a indústria da nicotina como exatamente ela é. A própria convenção diz, cuidado com, mais ou menos isso, cuidado com o que eles vão inventar. Isso, é verdade, eles dizem isso, né? É uma linguagem mais refinada, diplomática, né? Mas muitas das pessoas que estão nos assistindo, às vezes não sabem não sabem tão bem o que é a Convenção Quadro, sim. Né? Talvez em poucas palavras, assim... Poucas e significativas palavras, como eu aprendi com o Dr. Alexandre Milagres, que é um pneumologista lá do Rio de Janeiro, e ativista mesmo na defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, como tantos outros, né, aqui em São Paulo, Dr. Bartô, Dr. João Becker Lotufo, doutora Tânia Cavalcante, doutora Sandra Marques, hoje, né, à frente aí do política, programa estadual do tabagismo contra, né, o tabaco, né? Eu falo da ACT, promoção da saúde, doutor Paulo Correia, doutora Estela Martins. A lista é imensa, eu vou pecar aqui, porque são a ABAD, né? A Unifesp, a primeira vez que eu fui me dar conta que nicotinismo estava associado a uma dependência química foi no curso. Porque eu sou daquela geração na qual você podia fumar em sala de aula. Doutor, nós tínhamos apenas a dimensão só de uma coisa. Não é interessante se fumar em ambiente fechado, porque isso cheira mal a mim e isso vai, de certa forma, causar malefícios ao pulmão. Mas nós esquecíamos de todo o circuito dopaminérgico. O tratado, a Convenção Quadro, que ela surge sendo o Brasil um dos formatadores dela, né? Então ela vem sendo formatada do século passado para o presente século. É o primeiro tratado universal do direito à saúde. Eu posso resumir isso. A força, a relevância, o que nós temos em termos de patrimônio para a saúde. E hoje, o que está havendo, felizmente, essas interconexões com a saúde mental, com a pneumologia, dizendo, olha, o cigarro, a nicotina, além de estragos em todo o aparelho cardiorrespiratório e tudo, né, também é uma droga que vai te causar dependência, e aí
as dependências cruzadas, que eu aprendi com vocês. Então, ela vai engatilhar outras tantas. Eu sou daquela época, doutor, quando se falava, né? Muletas do jovem. Muletas, um copo de álcool de um lado e um cigarro do outro. Eu ouvia isso na escola. Mas, claro, de uma maneira bem simplificada, mas faz total sentido hoje. Faz total sentido. Agora, o que a indústria da nicotina quer que nós acreditemos? Que fumaça não é fumaça, que aerossol cancerígeno não é aerossol cancerígeno, que é tão somente vaporzinho d'água como se fosse a chaleira da vovó lá no fogão. Fazendo o cafezinho da manhã, né? O chazinho de erva cidreira, alguma coisa assim. E que aí vem a reboque, e eu também tenho que dizer isso, né? Talvez um dos mais festejados pesquisadores sobre o sistema endocannabinoide, o Dr. Rafael Mechoulam, hoje é grife de cigarro eletrônico. Com a impropriamente chamada cannabis medicinal. Veja como as coisas elas estão muito associadas para justamente cooptar e captar novos consumidores. Uma geração que jamais conceberia que aqui nós acendêssemos um cigarro. Mas essa geração está se encantando com a fumaça do vape. Olha só que coisa interessante. Isso me ocorreu ontem. Estava lá nos meus treinos diários, né? E um dos professores da academia estava comemorando o aniversário. Uma professora fez um gesto amoroso, né? Pegou um bolo, né? Eles são todos fitness, então o bolo tem que ser um bolo, né? Bem ali, né? Bem ali, apropriado. Só que a vela, como é que nós vamos acender vela? Não havia ninguém com isqueiro, porque ninguém mais traz isqueiro. Agora, a indústria do tabaco sabe disso. Falei, pronto, o isqueiro vai estar embutido aqui, dentro do vape. Nós vamos ter uma bateria de lítio, uma bateria que explode também, como já explodiu. Que vaza para o líquido, inclusive. Sim, claro. Né? E que explode. Explode. Além de explodir, né? Quer dizer, quando não explode, ela vaza para o líquido. Né? Doutor, ninguém fuma telefone celular, doutor. Não tem como. Ninguém coloca a essência de baunilha em escapamento de carro para ficar ali respirando o que sai do escapamento. Então, essa história que muitos dizem, mas não é uma combustão, como se a pirólise, como um superaquecimento, seja lá o que for. Isso vai entrar pelas vias inapropriadas. Sabe que aquilo que você disse sobre o cigarro, né? Que você não deve trocar nenhum outro gás senão gás carbônico e oxigênio. Hoje há um movimento de mães e pais nos Estados Unidos que é exatamente um movimento que é o PAVE, quer dizer, o Parents Against Vapors Electronics, alguma coisa assim. E uma das líderes diz, nem alface romana nós vamos aceitar nos cigarros eletrônicos. Exatamente, né? E assim, só para as pessoas saberem, né, que quando você suga, né, assim, faz a sucção ali no cigarro eletrônico, né, você tem um dispositivo que ativa a bateria para ela fazer ali o aquecimento e você poder sugar, né? Só se falando um pouquinho aí da medicina, né? Assim, para complementar, né? Que a nicotina, né? Eu costumo dizer que é uma das substâncias mais... eu vou usar aqui uma
né, uma licença para fazer uma palavra nova, né, que é uma das substâncias mais dependógenas, né, que eu conheço, né? Essa palavra não existe, eu acabei de inventar, mas é uma das substâncias que mais causam dependência, né? Nenhuma outra droga conhecida você precisa fumar a cada 2 horas, porque o nível de nicotina, em média, num cigarro comum, a cada 2 horas chega a 0 e você tem síndrome de abstinência e você precisa fumar outro, né? Nenhuma outra droga causa mais dependência do que a nicotina. Então, como dizer que uma substância que só tem nicotina, né, que não é verdade? Porque o senhor bem lembrou do propilenoglicol, né, que ele é, inclusive, metabolizado, né, a substâncias que são cancerígenas também. Né? Então, dizer que o cigarro eletrônico não é cancerígeno pode não ser no nível do cigarro comum, mas isso no longo prazo e a quantidade que você fuma no cigarro eletrônico superem muito a quantidade de cigarros que você fumaria, cigarros comuns que você fumaria, né? Às vezes, agora a gente faz muita teleconsulta, né? E às vezes é muito comum os jovens, né, na teleconsulta, eles estarem lá assim, fazendo uma consulta porque tem alguma dependência e de repente estão fumando o cigarro eletrônico, né? Como antigamente se fumava o cigarro comum, né? Como o senhor bem lembrou, né? Ou seja, parece que a estratégia, né, assim, ela só tem uma nova roupagem, mas é tudo igual, né? E às vezes eu fico impressionado como que a gente pode, né? Como que o mundo pode cair de novo nessa conversa, né? De que, né, que é um argumento, o mesmo argumento que a indústria do tabaco usava lá no começo, né? Que não faz mal, que pelo contrário aumenta capacidade cognitiva, enfim, que era quase um remédio, né? Aliás, os médicos prescreviam cigarro. Os médicos prescreviam. Papai Noel anunciava cigarro. A gente pôde ver isso. Bebês anunciavam as propagandas de cigarro eram lindíssimas também. Aí eu, por exemplo, peguei as propagandas associando o cigarro ao desporto. Mas esse caldeirão aí desse alquimista narcocapitalista, né? E eu uso aqui o termo alquimista não de maneira assim pejorativa, mas assim só para exemplificar. É como se eu pegasse tudo aquilo de neuropropaganda que a indústria da nicotina produziu ao longo dos anos e associasse isso a essas ferramentas tecnológicas para justamente fazer com que eu me descole daquele produto que acabou, de certa forma, sendo abandonado, sendo tido como algo assim démodé. O Ziraldo, que era tabagista, é uma história muito bonita, né? Porque ele era tabagista, se envolveu em campanhas anti-tabagismo e aí ele percebeu o mal que o tabaco fazia a ele. Então, com o talento dele, né? Ele então fez uma espécie de uma charge, deve estar aí pela rede, dizendo assim: fumar é cafona. Né? Então era bem isso, fumar é cafona. Cafona para os mais jovens é algo, como é que eu poderia dizer? Eles dizem algo como cringe, né? O cringe. Então, é algo assim, fora de qualquer moda. Agora, então, se
se reinventa a mentira. Sim. Agora aí vem uma questão, tá? E as políticas públicas? Nós não podemos retroceder em políticas públicas em relação ao tabaco, ao nicotinismo. Mas o que eu percebo, doutor, é assim, vou ser bem direto. Aqui, ninguém concebe em ambientes fechados fumaça, mas o vape ele está tendo aceitação. Ele entra nas baladas porque se diz que é um cheiro de baunilha, morango, chocolate, sei lá o quê, não é? E que não faria mal, porque a indústria insiste em dizer que é um vaporzinho eletrônico. É como se fosse um vaporizador com essência de... Você põe lá para o seu filho dormir. De lavanda, natural. Né? Muito bem. Então, para você ter uma ideia, uma associação conhecida, uma associação que defende bares e restaurantes, chegou no Nordeste questionar os médicos, chegaram a questionar dizendo: por que vocês querem impedir que o cigarro eletrônico seja consumido dentro dos bares? Não é cigarro. Olha, você sabe que... Não, mas é a maior associação de bares e restaurantes. Ela historicamente, ela foi sempre vinculada ao Big Alcohol, sempre foi ao Big Alcohol. Tanto é verdade que essa associação é uma daquelas que quer que a cerveja e todas as outras bebidas alcoólicas sejam anunciadas como se fosse açaí na tigela, ou seja, sem qualquer tipo de controle. Nós não temos propaganda de fumígenos na mídia, mas propaganda de álcool nós temos aos montes, 24 horas nas mídias, nos aplicativos. A partir do momento em que se descola, diz não, vape é vape, cigarro é cigarro. Nós somos contra o cigarro. Já ouvi isso. Não, nós somos contra o cigarro. Nós vendemos vape. Há um documentário chamado Big Vape, em que os jovens diziam, não, nós somos contra os cigarros. Chega a ser surreal. Surreal. Mas aí, como diz o Dr. Stanton Glantz, que é um dos pesquisadores, não só do tabagismo, como agora dos vapes. Ele diz que é uma diferença assim, perceptível, né? De uma forma irônica, entre os vapes e os cigarros convencionais. No cigarro convencional, você vai saltar vamos assim dizer, do 30º andar. Nos vapes, você vai saltar do 10º andar. E isso tem... mesmo com essa ironia, isso vai ter uma correspondência com a realidade, porque o que eu tenho lido, e aí você vai poder dizer isso com muito mais propriedade, nós não tínhamos com os cigarros convencionais a EVALI, que é a doença que o cigarro eletrônico tem para chamar como própria. Então, é um produto que já está associado a essa lesão pulmonar ocasionada justamente pelo electric vape, EVALI. Isso foi primeiro, né? Aí visto nos Estados Unidos, né? Aliás, tem dados que mostram que a prevalência de vape nos Estados Unidos superou a prevalência de cigarro comum em determinados estados e regiões, né? Lá, doutor, está fazendo parte da lancheira escolar, porque da lancheira não, da lancheira. Por quê? Vem aqueles formatos, né, de joaninha, formato de apontador, doutor, formato de marca-texto, inacreditável, mas tem vape com formato de marca-texto. E aí eles dizem que isso é para um adulto, já como eu, já quase indo daqui a alguns anos para a 6ª década, né, de vida, é para nós que se concebe isso. Mas é uma história da carochinha que ninguém cai nela.
Né? Um dos médicos cariocas que estuda bem, se não me engano, o Dr. Ricardo Meirelles, ele fala, seria basicamente o seguinte, seria a mesma coisa que alguém que vendeu pizza a vida inteira dizer para o seu consumidor, a partir de hoje você não vai mais comprar pizza, o nosso negócio não vai ser mais vender pizza. Né? O que nós vendemos é outra coisa que não pizza. Vai ter sabor de pizza, gosto de pizza, mas não é pizza. É claro que é uma estratégia dessa grande indústria. O que está acontecendo no Brasil por causa da exitosa política de controle do tabaco? A queda foi expressiva no número de fumantes, 35% de queda em décadas, são dados muito recentes. Então, se eu, por exemplo, tiver uma pensão, um hotel, eu vou ter que ter uma ocupação média para que o meu negócio ele se mantenha. A indústria do cigarro, ela fez, na verdade, um hotel, que é um hotel fantasma, e ninguém quer ficar mais nela. Então, o que a indústria faz? Agora vai fazer um resort 5 estrelas em cima de um terreno contaminado. É exatamente isso. Quer dizer, porque está sabendo que ninguém mais vai acender cigarro. Isqueiro é uma coisa rara. Fósforo é uma coisa rara. Aí eles trazem um produto que é bem próprio para essa geração, que é assim bastante rápida em tudo, né? Essa geração que não demoraria, como eu demorei aqui, alguns segundos para abrir uma tela de um computador. Aí vem as políticas públicas, que eu entendo que a gente deve retomá-las e amplificá-las. Doutor, por que parques de diversão sem uma placa que seja dizendo aqui não se fuma, aqui não se usa vape? Nós temos que demarcar territórios saudáveis pela cidade. E associar o vape ao cigarro. Sim, né? Alguns municípios já têm feito isso, alguns estados já têm feito isso, mas eles dizem assim, não se pode consumir vape, cigarros eletrônicos sob pena de multa administrativa. Na verdade, é proibido. Né? Então, se você tem um vape hoje, vamos deixar bem claro. É ilegal. Você está com um produto de contrabando. E contrabando, doutor, é crime organizado. Isso. Não existe crime organizado que faça apenas uma ação criminosa monotemática. Não existe o crime organizado como se fosse, não, eu apenas sou um especialista nesse tipo. Não. Uhum. Então, tudo que é de coisa mais terrível, de coisa mais nefasta, mais perigosa, mais prejudicial que há hoje em termos de crime, né? De crime, né? Sabe? De derramamento de sangue inocente, de dor, é o crime organizado. Então, você tem o tráfico de drogas ilícitas, você tem o tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de animais, ações terroristas, narcoterroristas. E nesse duto também vem os cigarros eletrônicos. Até porque no cigarro eletrônico você pode abastecer o líquido, o e-juice, com o que você quiser. Isso já tem acontecido. Fentanil. Não só os sais de nicotina, inclusive... Maconha sintética, né? Sim, as drogas K, tudo. Uma preocupação minha, enquanto profissional do direito e da área da promotoria, apesar de não estar hoje mais na linha de frente da área criminal e sim na área do direito de família. Mas imagine-se a cena, uma garota em uma balada e um garoto usando vape. Ela vai se aproximar, tem toda aquela sedução como houve com o cigarro. Aliás, a indústria cinematográfica impulsionou o cigarro e agora impulsiona os vapes. Até nesse documentário Big Vape, eles, de certa forma, eles até dizem, olha, os meninos lá que levaram isso adiante, né, jovens empresários, eles estavam imbuídos de algo bom.
né? Eles não sabiam bem o que eles queriam. Então, tem esse discurso nas entrelinhas, até nesse documentário Big Vape. Nós temos que ver também com lupa. A indústria do álcool usava muito isso, né? Assim, eu me lembro de participar de como chama? Consulta, auditoria pública. Consultoria pública que eles fazem no Senado. As audiências públicas. As audiências públicas, né? De um executivo, por exemplo, da Ambev, dizendo assim, olha, nós não queremos que as pessoas fiquem dependentes, né? Nós queremos trabalhar com prevenção e queremos que as pessoas bebam normal, seja lá o que quer dizer beba normal ou beba com moderação, né? O que é uma incongruência, assim, né? Que eu digo assim, olha, se eu fosse o seu chefe, né, eu mandaria você embora, porque como pode, né, um executivo dizer que não quer vender o seu produto, né? E é tão interessante que esse discurso ele é tão bem engendrado que a indústria da cerveja, depois que se liberou praticamente a cerveja como se ela fosse suco de uva, ela hoje acabou, isso é o Dr. Becker Lutuf que diz, e certamente outros também, né? Dizem, nós temos drogas pediátricas. Então, as crianças hoje alimentam a narcoindústria. As crianças hoje têm feito já reposição de nicotina na Inglaterra, porque o sistema de saúde inglês distribuiu vapes para a população. Não sei se por coincidência ou não, a British American Tobacco, que é a Souza Cruz, é sediada em Londres, assim como a Philip Morris nos Estados Unidos. E aí as duas que são antagônicas se unem nesse discurso pró-vape, a ponto de, agora, enquanto a Anvisa, a comunidade científica, pais, educadores, OMS, todos dizem dos malefícios já conhecidíssimos dos vapes e do álcool também, né? Porque não existe câncer com moderação. Não existe câncer com moderação com o vape. Ninguém quer isso. Nem para si, nem para seus entes queridos. Então, o que na verdade, nós estamos hoje vendo? A Philip Morris do Brasil, democraticamente, né, já que nós temos aí a possibilidade de manifestação, né, nas mídias, criou uma campanha na mídia dizendo quero escolher. E aí você entra lá no site, quero escolher, aí lá nas entrelinhas que você vai ver que é da Philip Morris International, PMI. E aí é todo produzido, direcionado com cores chamativas para essa geração. Ele só exige uma coisa, se você dá um clique lá para dizer que você é maior de 18 anos. É como o tal Zé que entrega as bebidas alcoólicas, né? De uma das maiores cervejarias do planeta, e que ela concorre com outra que também coloca a cervejaria no metaverso, não é? Mas nessa hora todos se unem. Todos se unem. E aí eu estava lá me reportando as questões de segurança, né? Já imaginou, doutor, numa balada o GHB em um vape? Uma droga possível? Uma droga K. Quer dizer, a maldade aí não vê limites. Agora, o que existe que também eu não posso perder essa oportunidade? Enquanto a Anvisa faz todo esse trabalho muito bem lastreado em evidências científicas, e nós não precisamos mesmo, não tem sentido no nosso país, que é o campeão, uma das melhores políticas públicas sobre tabaco no planeta, embarcar
nessa canoa furada sabor morango, né? Ou com cheiro né? Sabe? Cheiros aí muito atrativos para as nossas crianças. Mas, infelizmente, há políticos que são bem intencionados, eu não tenho dúvida nem isso, mas eles não estão tendo as informações adequadas. Não são bem assessorados. Então, por exemplo, nós temos hoje o projeto de lei 5008 de 2023. É um projeto de lei que é de autoria da senadora sul-mato-grossense Soraya Tronic, visando a aprovação dos cigarros eletrônicos. Houve uma audiência pública no ano passado e nessa audiência pública, no Senado, isso está registrado, ela entendeu que não deveria ouvir os técnicos da Anvisa porque ela temia que se os técnicos da Anvisa ali se manifestassem, poderia haver algum impacto na Bolsa de Valores. Isso está registrado em uma audiência pública. Então, eu, de fato, vejo boas intenções. Estava preocupada aí com a preservação da economia de um determinado setor. Muito embora esses dados também são bastante conhecidos, a conta do álcool não fecha pró-saúde. A conta do cigarro não fecha. A conta do cigarro eletrônico não fecha. Nós já temos hoje questionamentos de juristas no sentido de que se houver a legalização, o que ninguém deseja, mas se o Senado e a Câmara, o Congresso, enfim, legalizar o cigarro eletrônico e o governo federal, né, o neopoder, sancionar algo que, vou abrir um parênteses, vai contra o que o INCA, que é um organismo federal técnico, conhecidíssimo, né, da época lá da doutora Tânia Cavalcante, né, hoje com a doutora Vera, lá na frente, a própria ministra da Saúde, Nízia Trindade, o próprio ministro da Agricultura Familiar, eles já foram às redes dizer: não queremos vapes, não queremos cigarros eletrônicos. Então, fica a presidência, em tese, numa situação bastante complexa caso sancione um projeto como esse. Mas esse projeto ele vai sendo alimentado por campanhas como essas aí, da própria PMI, da PMI, dizendo: você tem o direito de escolher. É como se eu quisesse dizer para um jovem: você tem o direito de escolher câncer no pulmão, EVALI, dependência química, dependência cruzada, receber aí outra droga, ser vítima de abuso, se colocarem fentanil, morte. Já tem o DEA, né, o DEA dos Estados Unidos, que seria um DENARC nacional deles, já localizou e identificou fentanil em cigarro eletrônico. A Polícia do Espírito Santo, ano passado, também identificou numa carga, eles estão investigando fentanil em cigarro eletrônico. Problema de segurança, doutor. É cheiro de baunilha, morango, framboesa, uva, tutti-frutti, as chamadas características organolépticas, ou seja, aquelas características que identificam os produtos. Cannabis tem um cheiro, um odor característico. Nesses vapes, nós não vamos ter isso. Tanto é verdade que hoje, como que a Polícia Federal hoje trabalha com as apreensões? Faz as apreensões porque se identifica, na verdade, como se fossem equipamentos eletrônicos. Agora, isso é uma coisa que eu queria explorar um pouquinho mais, né? Que é esse crime organizado transnacional, né? Como o senhor costuma chamar, né? Que é o responsável, né, pelos vapes aí que circulam hoje aqui no Brasil, que não são poucos, né, e que são ilegais, que não tem nenhum controle de qualidade, que a gente não sabe direito quanto
tem, e etc. Aliás, né, para quem é médico, né, você fazer um tratamento, antes era relativo, o protocolo de tratamento para o tabagismo é relativamente bem estabelecido e fácil de aplicar, né? Porque eu consigo calcular, né, qual que é a quantidade de nicotina, fazer reposição se for o caso, tem os medicamentos que também podem ser associados ou não, quer dizer, é tudo muito bem estabelecido. Com o vape, isso atrapalha tudo, porque eu não sei quanto a pessoa usa de nicotina, não consigo nem fazer a reposição, porque a cada minuto os puffs, né? Ele está tragando, né? Não sei qual é a concentração, nem sempre isso está claro, é muito difícil. Eu vou dizer assim, olha, é muito difícil tratar dependência de vape na clínica, assim, né? Por causa dessas questões. E aí tem a coisa também, né, doutor? Tem toda uma glamorização, né? E assim, que os mais jovens, ou até pessoas da minha faixa etária, incautos, né? Embarcam nessa. Agora, se me permite, Guerra do Ópio. Nós vamos ter que voltar lá no século XIX. E aqui apenas um livre pensar, né? O que fez o Império Britânico para inundar a China de ópio? Ópio era uma droga conhecida dos chineses, milenarmente conhecida. Mas o Império proibia o chamado uso que não fosse o uso controlado em settings terapêuticos. Nós não tínhamos morfina, nós não tínhamos os opioides sintéticos. Então, o ópio teve o seu lugar na história, dentro de um setting médico, terapêutico. Nós vamos ter que compreender esse fenômeno. Mas o Império sempre preocupado com a disseminação. A China nos trouxe Confúcio. Então, a China sempre, historicamente, ela teve algo como cultura da sobriedade, né? A cultura do trabalho, da educação, da sobriedade. Aí vem a Inglaterra por interesses colonialistas e sabe que os chineses flertam com o ópio. Ela vai se associar à criminalidade organizada para justamente fazer o contrabando impor do ópio, e quando a China diz não, vem os episódios da Guerra do Ópio, que é uma legalização forçada, fazendo com que na virada do século XIX para o século XX, a China nem exército tivesse, nem exército possuía. Quase que 1/4 da população adulta dependente do ópio. A China perdeu Hong Kong. Então, é bom nós olharmos para a história. Agora, eu vejo sempre fenômenos que eu falo que são neocolonialistas, mirando, de novo, o chamado Novo Mundo. Nós somos o país, um continente quase, doutor, que mais tem recursos naturais e humanos do planeta. Então, existe uma chamada guerra do ópio, de modo silencioso, que é justamente trazer novas substâncias psicoativas nas mais diversas roupagens para os países em desenvolvimento. Foi um diplomata português que trouxe isso há mais de 2 décadas em uma das conferências da Organização das Nações Unidas em Genebra, da Convenção de Genebra, dizendo por que o primeiro mundo quer reinventar a guerra do ópio agora com a cannabis, com o THC. Então, lembra daquele caldeirão? É um caldeirão narcocapitalista formatado acima do Equador, com interesses diversos, que eles são intercambiáveis, e aí, de novo, vem o crime organizado se beneficiando disso. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma esse discurso de que vamos legalizar vapes porque assim combateremos o crime organizado. Ora,
o cigarro convencional está aí nas mãos do crime organizado. Hoje, e faz poucos dias, já no Rio de Janeiro, houve uma notícia de que um traficante, conhecido traficante de substâncias proscritas, né? Maconha, cocaína, sintéticas, já está hoje já no universo dos vapes. Então, dizer que legalização de vape é algo recomendável do ponto de vista da saúde pública? Não é. Não. As evidências públicas dizem que não. Dizer também, doutor, que o Brasil precisa de um produto controlado pela Anvisa, nesse raciocínio eu vou vender na padaria edibles, os comestíveis com THC, porque eu vou ter ali, né? Tantos miligramas de THC, que é o que o projeto de lei 39915 quer trazer. Tudo fica muito, de fato, muito fácil de se compreender. São reedições de neocolonialismos, são fenômenos narcocapitalistas com endereço certo. Presentes e futuras gerações do nosso país, que é o país mais pujante deste planeta, é o país com mais recursos humanos, esse caldeirão cultural que nós temos, essa beleza da diversidade que nós temos e os recursos que ninguém tem. Sim. Né? Quincy Jones disse: o ser humano precisa de água e música. O Brasil tem água, tem muito mais coisa e além disso tem essa riqueza cultural toda. Cultural, né? Incrível, né? Quer dizer, a gente vive num país incrível, né? Mas eu estou vendo aqui eu falei que nos Estados Unidos, né? Os dados de 2019, né? Os cigarros convencionais aqui, os cigarros eletrônicos superaram os cigarros convencionais com 27,5% contra 5,8%, né? Ou seja, essa história também de que o cigarro eletrônico é uma redução de danos, né? Também é de uma balela que não dá para aceitar, né? Mas, doutor Guilherme, olha, uma delícia conversar aqui, né? Acho que sobre isso tem muito mais coisa para a gente falar. Eu fico sentindo falta aqui de falar de prevenção, por exemplo, que é um assunto muito importante que a gente não teve tempo de abordar, mas já fica aqui um convite para uma próxima, assim que a sua agenda permitir, né, a gente poder falar também um pouco sobre isso, né? É uma delícia conversar sobre esse assunto, porque eu gosto e porque conversar com você, assim, né, que é um compêndio aí sobre esse assunto, né, um compêndio ambulante aí sobre esse assunto. Muito obrigado, viu? Aqui a gente infelizmente vai ter que acabar, nosso tempo aqui tá extinguindo, né? Mas eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né? A minha admiração, né? E a minha solidariedade e a minha mão de obra, né, também nessa militância aí, né, porque nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil, né? E queria saber se o senhor quer deixar algum recado final, alguma coisa que a gente não abordou para o público que nos assiste. Professor, mais uma vez, muito, muito obrigado. É uma honra grande, né? Porque eu sou seu aluno, sou seu leitor, sei. Imagina, eu que agradeço. Que a sua competência, ela só não é maior que a sua generosidade e a sua humildade. Então, é uma grande honra mesmo, um privilégio, uma grande alegria. Nós
vamos viver períodos eleitorais muito próximos. É importante que a população traga para os vereadores. A nossa pátria começa na nossa calçada, começa na nossa vizinhança. Então é importante que se diga aos vereadores, por que não o nosso município não começa a pensar em uma política municipal de controle do nicotinismo? Por que nosso município não começa a pensar com base hoje na Convenção Quadro, na Política Nacional de Controle do Tabaco, na recentíssima Política Estadual São Paulo sobre o tabaco do atual governo? Por que não amplificar isso para 5.570 municípios do nosso país? E ao contrário do que a gente pensa, o município pode fazer muita coisa. E é ali que funciona, né? É no nosso quintal, sim, é no nosso bairro, é nos nossos vizinhos, né? Quer dizer, essa é uma causa que os prefeitos podiam realmente abraçar, né? E levar adiante. É muito simples. Por quê? Porque é uma legislação que hoje ela vai encontrar grande respaldo e apoio na população. O nosso mestre, Dr. Ronaldo Laranjeira, dizia sobre as leis de controle de horários do mercado de bebida alcoólica no varejo em Diadema. A preocupação dos políticos à época se seriam leis antipopulares. Se revelaram leis benéficas à população. A população abraçou porque ninguém quer conviver com violência. Ninguém também quer conviver com EVALI, lesão pulmonar, jovens tendo pulmões transplantados, dependência química cruzada, ações do crime organizado na sua esquina. Sim. Então, as cidades podem dizer sim à vida, escolher a vida e dizer não de uma vez por todas aos vapes. Eu espero que com esse podcast a gente tenha esclarecido, não só esclarecido, mas motivado as pessoas a refletirem sobre esse assunto, com dados aqui muito atualizados, né, e completos que o Dr. Guilherme nos traz hoje. Quero agradecer a audiência de todos, né? Se o senhor quiser também deixar o seu agradecimento ao nosso público. Olha, muito obrigado a você que chegou até aqui. Polis significa cidade. Política significa agir na cidade. Ação política é a ação dos cidadãos, da cidadania. Nós temos o dever para com as presentes e futuras gerações de entregar-lhes sempre um céu risonho e límpido, sem fumaça. Sem fumaça. Muito obrigado e até um próximo podcast que vem aí logo mais. Tchau, tchau.